capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos ler do versículo 28 em diante. Eu vou ler na nova versão internacional, que vai estar ali na tela. Mas só antes de nós lermos, eu estarei falando aqui aos irmãos nesse domingo e no próximo domingo, que o pastor Antônio está viajando esse domingo. No domingo que vem ele também vai ter alguns problemas, então eu assumi esses 2 domingos. E nesses 2 domingos eu pretendo refletir aqui com os irmãos sobre o tema do planejamento, tendo em vista que nós estamos aí há praticamente um mês de entrar no ano de 2017, então eu achei interessante nós refletirmos sobre esse tema. E nesse tempo que eu ministro na igreja, eu já trouxe várias vezes, várias reflexões sobre esse tema do planejamento, mas em todas essas reflexões eu sempre fiquei insatisfeito com uma coisa. Geralmente, essas reflexões sempre são feitas num único estudo isolado, geralmente na última semana do ano, ou na primeira semana do ano seguinte, ou às vezes até, como já fiz algumas vezes, no último dia do ano, ou até no primeiro dia do ano. E eu acho que isso não é bom, pelo seguinte, porque geralmente acaba se tornando um estudo rápido, superficial ali, por causa da ocasião, que raramente se desce em detalhes, que seriam bastante interessantes pela importância do tema, e também porque ele é oferecido muito em cima da hora. Naturalmente, o ideal é que as pessoas fizessem o planejamento antes de começar o ano, né? Naturalmente, e também que elas tivessem um tempo razoável antes de começar o ano para refletir sobre o seu planejamento do ano seguinte e para fazer o seu plano com calma. Então, eu acredito que esse tempo deveria ser, no mínimo, 30 dias. No mínimo, um mês antes de começar o ano seguinte, nós já deveríamos estar pensando sobre o nosso planejamento do próximo ano. Então, por isso que coincidiu de o pastor Antônio conversar comigo, eu vi que hoje é dia 27, se não me engano, faltam praticamente 30 dias, então eu acho que é extremamente oportuno, a essa altura, nós pararmos para refletirmos sobre essa questão do planejamento. E aí visando justamente, primeiro, incentivar vocês a fazerem um planejamento para 2017, e segundo, para equipar vocês com algumas sugestões, algumas dicas que vocês podem incorporar no planejamento de vocês para 2017. Então, especificamente, irmãos, nesses 2 domingos, eu quero falar primeiro sobre a importância de se planejar, que seria esse domingo. A importância de se planejar e mostrar que a própria Bíblia ressalta a importância de nós planejarmos. No próximo domingo, eu quero falar com vocês que sobre a coisa mais importante na vida de se planejar. E, a partir daí, eu vou passar algumas observações bastante práticas para vocês incorporarem, então, no planejamento de vocês para 2017. Então, esse é o roteiro desse domingo, do domingo que vem, para nós refletirmos. Basicamente, eu vou dizer aqui para vocês hoje o seguinte: algumas coisas na nossa vida, pela importância delas, precisam urgentemente receber um planejamento mais sério da nossa parte, para que nós alcancemos sucesso nesses objetivos. Então, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28. Veja lá o que diz. Jesus falando aqui com o povo e dizendo o seguinte para eles: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta
e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Próximo. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E aí ele continua: ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa palavra, te pedimos a tua orientação nesse momento, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, planejar é uma ação natural do ser humano. Não existe ser humano que não planeje. Rigorosamente falando, planejar é simplesmente antecipar uma ação. É projetar mentalmente uma ação futura. O que você vai fazer? E nesse sentido, todos nós estamos planejando a todo tempo. À noite, quando você pensa na cama assim, o que eu tenho que fazer amanhã? Você já está planejando. Quando as mulheres pensam assim, o que eu vou fazer no Natal desse ano? Já está planejando. Quando você pensa, para onde eu vou nessas férias? Já está planejando. Quando você olha para o seu contra-cheque e começa a pensar assim, tudo que você tem que pagar, quanto que vai sobrar, você está planejando. Planejar é simplesmente você antecipar uma ação futura. É você projetar mentalmente alguma coisa futura. Mas quando nós falamos de planejamento, não é disso exatamente que nós estamos falando. Essencialmente, planejamento continua sendo antecipar ações, projetar o que você vai fazer, mas de uma maneira mais elaborada do que geralmente nós fazemos na cabeça. Quando nós falamos de planejamento, geralmente nós estamos falando de um plano, só que mais sofisticado, de um plano mais sério. Um plano que quase sempre envolve colocar no papel. Como a gente costuma dizer, né? Colocar na ponta do lápis. Fazer os cálculos. Listar o que temos que fazer. É por essa razão, irmãos, que o dicionário ele define o planejamento como, abre aspas, o trabalho de preparação de qualquer empreendimento seguindo roteiro e métodos determinados. Um projeto de antecipação que contém objetivos definidos, etapas, metas, prazos, custos e assim por diante. Então, planejar, irmãos, nesse segundo sentido que a gente está falando agora, não é uma atividade natural, ou atividade natural de projetar mentalmente que todos nós fazemos. É um desenvolvimento mais elaborado, mais detalhado, mais sério, que envolve quase sempre, e na maioria das vezes, colocar
o plano no papel. E a gente podia perguntar, quando que é requerido de nós esse segundo tipo de planejamento? Nós fazemos esse segundo tipo de planejamento quando nós pretendemos fazer algo que é muito importante. Por exemplo, fazer alguma coisa que você não pode errar, porque o custo é muito alto. Por exemplo, você vai construir uma casa. Aí você fala, não precisa de projeto, não. Amigo, uma parede que você tem que derrubar dói no seu bolso. Você não pode errar, porque isso vai ter um custo alto para você. A pessoa pretende montar uma empresa. Tem que planejar detalhadamente. Por quê? Porque se ela errar, às vezes todas as economias da pessoa estão ali. Tem pessoa que começa a empresa, até a casa perde, porque ela vendeu a casa para investir na empresa. Então, em primeiro lugar, quando nós precisamos fazer algo que nós não podemos errar, porque o custo é alto, nós temos que planejar dessa forma, colocar no papel. Outro exemplo, quando nós precisamos fazer uma coisa que nós não podemos errar, porque só temos uma chance. Imagine a donzela que vai casar, ela está planejando a festa de casamento dela. Pode errar? Se errou, não vai casar de novo. Pelo menos não com a mesma pessoa, né? Não pode errar. Então tem que planejar detalhadamente. Outro exemplo, fazer uma coisa que é muito complexa ou de execução difícil. Me digam aí, principalmente as mulheres. Fazer dieta é de fácil execução ou não? Uma coisa de difícil execução. Para dar certo, você tem que planejar para valer. Outro exemplo, fazer alguma coisa que você precisa maximizar os resultados. Por exemplo, vendedor. O vendedor, ele quer vender mais. Ele quer ter mais lucro, então ele tem que planejar detalhadamente o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Ou o professor que quer aumentar o aprendizado do aluno, ele tem que planejar como ele vai ensinar. Ou o orador que vai fazer uma palestra, ele tem que planejar o que ele vai falar, a sequência do que ele vai falar, para ter mais resultados. Então veja bem, quando nós estamos diante de coisas que são importantes, isso requer de nós um planejamento mais sério do que só você imaginar na sua cabeça. E aí você me pergunta, Ricardo, qual que é o problema final do planejamento? O principal problema, e eu vou dizer para você, o problema do planejamento, ou que é chamado problema do planejamento, entre aspas, não é a pessoa não planejar, porque como eu já disse, todo mundo planeja. É você fazer o planejamento do primeiro tipo que eu falei, quando você deveria fazer do segundo. Esse é o problema. O problema é quando você deveria colocar no papel aquela coisa e você resolve fazer na sua cabeça. Confiar na sua cabeça. Você deveria colocar na ponta do lápis, você deveria gastar mais tempo fazendo um planejamento sério, e você não faz. Aí você quebra a cara, aí você tem prejuízo, aí você não consegue resultados, ou você consegue resultados medíocres. E é interessante, irmãos, nós percebemos que a própria Bíblia, ela fala sobre planejamento. Por exemplo, a Bíblia define com uma imagem, mas é um tipo de uma definição, o planejamento em Provérbios 14, 15. Deixa
Se o Júnior tiver aí, ele pode colocar. O Provérbio 14:15 diz o seguinte: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Veja que interessante, planejar, segundo essa imagem do versículo, do Provérbios, é você conhecer bem o terreno onde você vai caminhar. É você fazer um estudo do caminho que você vai percorrer. Pode deixar o texto aí, gente. É você ver bem onde você pisa. Veja a imagem do Provérbios de planejamento. Outro texto de Provérbios que elogia o planejamento, vocês conhecem muito bem, Provérbios 6, de 6 a 8, que fala da formiga, diz assim, pode colocar lá, Júnior. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto o seu alimento. Veja que o livro de Provérbios elogia o planejamento, comparando o sábio com uma formiga que planeja o seu futuro. Veja que extraordinária é a Bíblia. Até de uma formiga, a Bíblia nos ensina lições. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia destaca a importância do segundo tipo de planejamento. Veja Provérbios 21:5. Coloca aí para a gente, Júnior, Provérbios 21:5. Veja o que diz esse versículo. Como ela elogia o segundo tipo de planejamento. Os planos bem, o quê? Elaborados. Levam ao quê? À fartura. Mas o apressado sempre acaba onde? Na miséria. Veja bem, os planos bem elaborados, sem dúvida nenhuma, irmãos, isso não é um plano mental, tá? Isso não é aquela coisa que a gente faz na nossa cabeça. É o segundo tipo de planejamento. É colocar no papel. É colocar na ponta do lápis. É um plano refletido. É um plano feito com calma. Planos bem elaborados. E ele está dizendo, os planos bem elaborados levam ao sucesso, levam a resultados, quer dizer, a fartura que ele diz ali. Mas o apressado, quem é o apressado? Quem é o apressado? O apressado é o que faz o plano só aqui, né? Ele está com pressa, né? Ele não pode sentar para fazer no papel. O apressado nunca consegue resultado. Sempre acaba na miséria. A Bíblia destaca a importância do segundo tipo de planejamento que a gente está falando aqui. Mas, irmãos, esse texto que nós lemos, de Lucas, Jesus falando, também destaca o segundo tipo de planejamento. Olha o que Jesus diz. Qual de vós que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? E depois ele diz, qual é o rei que, pretendendo sair da guerra, não se assenta? Qual é a palavra que se repete nas duas frases de Jesus, no versículo 28 e 31? Se assentar. Agora eu pergunto para vocês, se assentar para quê? Para que o cara que vai construir a torre se assentou? Ele diz lá, para fazer os cálculos, para colocar na ponta do lápis, para colocar no papel, para fazer o planejamento.
E o rei, ele se assenta para pedir conselho, para planejar a estratégia da guerra. Irmãos, por que ele se assenta? Veja que são duas atividades de grande importância. A primeira, construir a torre, tem um alto custo ele errar. E a segunda, ir para a guerra. Uma atitude extremamente perigosa que poderia custar a vida de muitas pessoas também. Então é por isso, irmãos, que eu disse que algumas coisas, pela importância delas, exigem de nós um planejamento mais elaborado. Exigem que a gente sente, coloque o lombo na cadeira, sente para pensar. Faça os cálculos, coloque no papel, se reúna com a esposa, com o marido, com os filhos. Algumas coisas exigem esse planejamento pela sua importância. Exige que você faça uma estratégia. E o nosso sucesso ou o nosso fracasso depende dessa nossa atitude. Eu quero só rapidamente falar alguns exemplos de coisas que, pela sua importância, merecem o nosso planejamento. Em primeiro lugar, a nossa vida financeira. Pela importância, pelo impacto que tem na nossa vida, merecem que nós planejemos. Em primeiro lugar, a nossa vida financeira. Vocês devem ter ouvido na televisão aí, esses dias atrás, aí, que tem os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que decretaram estado de calamidade financeira. Essa figura jurídica não existia antes, né? Existia estado de calamidade pública. Eles inventaram o estado de calamidade financeira. Tem irmão que conhece esse estado há muito tempo. Calamidade financeira. Tem que planejar. Tem que colocar no papel quanto você tem que pagar. Tem que colocar no papel quanto você ganha exatamente. Quais são as suas despesas? Veja, Deus pode fazer um milagre na tua vida financeira? Pode, mas Ele não vai fazer o teu planejamento. É você que tem que sentar para fazer. Tem gente que tem até medo, né, de fazer essas contas. Não quero fazer as contas para saber quanto estou devendo, porque senão eu vou me desesperar. Mas não tem outro caminho. É orar a Deus, pedir o milagre e planejar. É assim que funciona. Outro exemplo de coisa que merece, pela sua importância, planejamento elaborado. Nossa vida profissional. Quem é jovem aqui, a vida estudantil, a sua qualificação de trabalho. Veja, hoje, tem muita gente, eu encontro pessoas direto assim, que não sabem o que querem. E não é só jovem. O que você quer da vida final? Ah, não sei. Aí eu pergunto, tá, você já sentou alguma vez na sua vida para pensar refletidamente sobre o que você quer? Ah, não, nunca fiz isso. Então como é que você quer saber? Você nunca nem sentou, cara. Às vezes, a pessoa sabe o que ela quer, mas ela nunca consegue. Ah, mas estou tentando isso, estou tentando. Aí eu pergunto para a pessoa, quantas vezes você já sentou para planejar sobre o como você pretende alcançar? Ah, não, nunca fiz isso. Como é que você quer alcançar?
Isso é uma coisa fundamental, porque tem a ver com a vida futura da pessoa, o que ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, se ela vai ficar nesse emprego ou vai sair. Isso impacta toda a vida. Pela importância, é preciso planejar, sim, e não na cabeça só. Outra coisa que, pela sua importância, precisa ser planejado, a nossa saúde. A tua saúde é importante para você? Veja, hoje nós vivemos num tempo bastante difícil. Cada vez mais as pessoas estão sedentárias, cada vez mais nós ouvimos falar de pessoas com alergias, com intolerâncias alimentares, com doenças autoimunes, com câncer, com depressão, com estresse e assim por diante. Nós precisamos, cada vez mais hoje em dia, de um planejamento para ter uma atividade física regular, um planejamento da nossa alimentação, porque nós somos envenenados quase todos os dias com esses alimentos industrializados que estão por aí. É a nossa vida, é a nossa saúde. Então, temos que planejar. Outra coisa de fundamental importância e que merece um planejamento elaborado. Nosso casamento, para quem é casado aqui, é interessante que um casamento que acaba gera tantos prejuízos, o dano é irreparável, não é um custo que nem da torre, de você perder dinheiro. Você perdeu tempo da sua vida, você perdeu, não tem como mensurar o que você perde. Tem que planejar. Marido e esposa tem que planejar o momento para eles conversarem, seja uma vez por mês, seja uma vez a cada 2 meses, seja a cada 15 dias, tem que planejar para orar juntos. Ah, mas eu não gosto de orar na frente da minha esposa. Que isso, vai arranjar um serviço, rapaz. Você não tem que gostar, você tem que fazer, acabou. Gostar ou não gosto de orar na frente da minha esposa. Tem que orar e acabou. Exige planejamento. Será que a educação, quem tem filho aqui, a educação dos filhos é importante? Acho que não, né? Tá, se é importante, por que tão pouca gente planeja isso? Planeja desse jeito, não na cabeça. As pessoas geralmente planejam no máximo a escolha da escola, onde vai colocar o filho. Você vai colocar ali no Felipe Zênia, você vai colocar não sei aonde, numa escola particular, e acaba por aí. Tem que se planejar, os pais, como você, se é um cristão, como você vai evangelizar o seu filho. Não é a igreja que evangeliza, não, é você. Como você vai ensinar a palavra para o seu filho. Isso exige planejamento. Como você vai passar a sua história de vida para o seu filho de uma maneira mais eficiente, que ele entenda, que ele possa carregar e levar isso para a vida. Se isso é tão importante, por que não nos damos ao mínimo trabalho de planejar essas coisas? E outra coisa que, pela sua importância, merece esse planejamento, a nossa vida espiritual. É importante você ir para o céu ou inferno? Acho que não, né? Você tem que planejar como você vai aprender mais a palavra, como você vai conhecer mais a Bíblia, a palavra. Você tem que planejar como você vai desenvolver a sua vida devocional, em que horário você vai orar, ou como você vai organizar a sua vida de oração. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês não planejarem isso,
Esqueça, porque planejando a gente não faz. Imagine sem planejar. Então nós temos um problema, irmãos. O primeiro problema relacionado ao planejamento é que, quando nós deveríamos fazer o segundo tipo, nós fazemos o primeiro. Queremos planejar tudo na nossa cabeça. Mas tem um outro problema aqui, que é o seguinte: à medida que aumenta a importância da coisa, surpreendentemente menos nós planejamos. Porque se fosse para pegar essa lista aqui que eu falei para vocês agora, começar lá na vida financeira, a ordem não foi por acaso. Até tem gente que planeja a vida financeira, né? Faz uns rabiscos lá, pega o contra-cheque, vê eu ganho tanto. Até tem gente que faz isso. Mas quando você pula para o outro, vida profissional, aí já tem menos. Mas tem uns doidos aí que fazem. Mas quando você pula para o outro, saúde, é só aqueles que já estão virados naquilo, né? Os outros não estão nem aí. Quando você pula, então, para o casamento, quem planeja casamento, quem é que faz isso? Educação de filho, então? E vida espiritual? Eu coloquei aqui numa ordem crescente de importância, casamento, filhos, até chegar na vida espiritual, mas veja que o planejamento ele vai decrescendo a incidência à medida que vai aumentando a importância. Quanto mais importante, menos as pessoas se preocupam em planejar. Não é uma loucura isso? Então nós temos esses dois problemas. Primeiro, nós queremos planejar tudo na cabeça. Segundo, quanto mais importante, menos a gente se preocupa em planejar. Então, irmãos, é claro, você vai me dizer assim, Ricardo, só de falar todos esses planejamentos aí que são necessários, e eu até concordo com você, já me deu uma canseira. Mas eu não estou falando, aqui a minha proposta é o seguinte: você não precisa fazer um planejamento para cada uma dessas coisas, gastar um mês fazendo cada um. O que eu estou sugerindo é que nós façamos pelo menos um planejamento anual, um no ano, onde nós contemplemos todas essas coisas que são importantes. Você tem um mês até o começo do ano, senta, pensa, coloca o lombo sentado ali, que nem Jesus fala, para fazer os cálculos, planeja a sua vida financeira, planeja o que você quer da sua vida profissional, o que você vai fazer esse ano, planeja a sua saúde, como você vai melhorar, se você precisa fazer exercício, ou se você vai começar a fazer exercício, ou se você vai começar a regular a sua alimentação, vai se alimentar melhor, planeja o seu casamento, o que você vai fazer com a sua esposa, como é que você vai melhorar a sua vida conjugal, planeja a educação dos seus filhos, planeje a sua vida espiritual, quando que você vai, se você vai se filiar a uma igreja, se você vai se batizar, se você vai começar um ministério que você quer começar, se você vai começar a fazer sua vida devocional. É isso, senta um dia e planeja essas coisas, dê a importância a isso, sentando, pensando, refletindo, planejando, colocando no papel, e de preferência, num papel que você não vá perder. Uma agenda, um caderno. Não pega a folhinha de papel do saco de pão, que aí também não adianta. Só que eu não quero antecipar. No próximo domingo, hoje então eu queria só realmente trazer essa questão da importância de nós planejarmos. E que a Bíblia incentiva essa importância de nós planejarmos. No domingo que vem, eu quero conversar com vocês exatamente sobre os aspectos práticos, tá, Ricardo? Mas como que eu faço exatamente? Por onde que eu começo? O que eu faço primeiro? O que é mais importante? Que observações práticas você tem para me dar na hora que eu chegar em casa, eu for pegar a caneta para sentar? É isso que eu pretendo falar daí no domingo que vem. Tá? Então, se vocês vierem no domingo que vem, se não vier, também acessa lá no YouTube, e aí vocês têm as informações a respeito
dessa parte prática do planejamento que é necessário para a nossa vida, né? Só saiba que no YouTube você não tem culto online. Culto online não existe, né, para a informação de vocês. Porque culto, por definição, é presencial. Você pode até assistir a mensagem na internet, mas você não participou do culto, lamento informar. Culto é só presencial. Você só adora a Deus presencialmente, no caso, no culto coletivo. Não tem reunião à distância. Então, convido você para vir, né? Em último caso, você olha lá no YouTube. Amém, irmãos? Então, vamos orar, e aí eu convido o grupo de louvor para assumir. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui de meditação, de estudo, e queremos reconhecer aqui que precisamos planejar essas coisas tão importantes para a nossa vida. E eu quero pedir especialmente, um pedido especial pelos irmãos que se motivaram a fazer esse planejamento nesses próximos 30 dias até o fim do ano. E eu te peço uma bênção especial sobre a vida deles, que o Senhor lembre eles de fazer, de planejar um momento para eles sentarem, que o Senhor traga coisas importantes para o coração deles, e que o Senhor mostre estratégias para que eles possam planejar e que o Senhor possa abençoar esse planejamento. Tua palavra diz: consagra os teus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Nós queremos planejar e pedir a bênção do Senhor para que o ano de 2017 seja um ano abençoado com a graça do Senhor, com a presença do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.